Esse capítulo é um capítulo muito, mas muito importante e que você precisa prestar bastante atenção. Entendendo o comportamento do seu amor para criar e manter conversas extremamente agradáveis e ser uma pessoa interessante quando conversa em casa. Vamos falar sobre isso? Você sabia que a neurociência já comprova que 100% dos nossos pensamentos, atitudes, emoções, 100% do que a gente pensa todos os dias, o nosso emocional está envolvido. Ou seja, nós somos predominantemente emocionais. Tudo que você pensa, as atitudes que você tem no seu relacionamento, antes passou um processo emocional. Por exemplo, um dia eu estava conversando com uma cliente e ela me disse assim: eu vou mudar de cidade, eu vou sair do Rio de Janeiro e agora eu vou morar em Brasília. E eu disse: e por que você quer fazer isso? E ela disse: eu preciso mudar porque aqui é muito perigoso e Brasília é um pouco mais seguro. Na verdade, não, eu só estou tomando essa decisão racionalmente. É um pouco mais seguro para mim, para o meu marido e para minha filha. Então, eu prefiro fazer essa mudança. E eu falei: mas o que te motivou a isso? Segurança. E o que tem por trás da segurança? Ela assim: medo. Então, medo é uma emoção. Então, o medo a faz ela fazer essa mudança indo para Brasília. E a gente pensa que fez apenas racionalmente. Nas nossas conversas, a gente faz isso o tempo inteiro. Dependendo do que a gente sente, dependendo das nossas emoções, nós vamos nos envolvendo com a conversa e vamos criando assuntos baseado naquilo que a gente já sentiu. Lembra que eu falei no primeiro vídeo para vocês que o neurocientista Dr. Dispenza, ele também disse que hoje, em média, a gente tem 70 a 80 mil pensamentos por dia e 90% desses pensamentos é decorrente do dia anterior? Então, se eu estou pensando demais sobre o perigo da minha cidade, geralmente as minhas conversas com o meu marido vai estar relacionado com isso. Se eu estou pensando demais nos ciúmes que eu tenho dele, porque ele está muito fora e agora ele está jogando de noite e agora ele está muito na internet por causa da pandemia, eu automaticamente vou ter conversas relacionadas com medo, insegurança, cobrança e assim por diante. Então, dependendo do que eu estou pensando, do que eu estou julgando em relação ao meu amor, as minhas conversas vão estar nessa frequência. Ou se eu estou pensando muito em amor, carinho, saudade, as minhas conversas provavelmente vão estar relacionadas com isso, se eu conseguir expressar isso. Então, por que eu digo isso? É muito importante que você preste atenção em que você está vibrando. Qual é a emoção que te sustenta? Que tipo de emoções você sentiu hoje? Como é que foram os teus pensamentos? Porque as tuas conversas vão estar baseadas no que você está vibrando. E é tão importante, como eu falei no capítulo anterior, que a gente precisa ter autoconhecimento, porque se você percebe que está tenso, nervoso, triste, deprimido, quando você for conversar com seu marido ou com sua esposa ou quem convive com você, você pode se prevenir dizendo que: olha, eu preciso conversar contigo, mas eu ando meio triste, eu tô dormindo pouco, eu ando meio preocupado. Então é muito importante que essa percepção esteja presente nas conversas, porque senão as tuas emoções vão estar muito mais predominantes nas coisas que você vai falar. E se as tuas emoções elas estão confusas ou de baixa vibração ou te deixando inconsciente, automaticamente as conversas vão ser um pouco mais desastrosas. Não faz sentido? Agora vamos falar de 9 comportamentos que você precisa entender e tentar encaixar o seu amor. Porque se você compreende o comportamento dele ou dela, fica mais fácil você puxar conversas mais harmônicas. Vamos prestar atenção numa coisa? Tente anotar aí quais são os mais próximos dele ou dela. Porque a partir do momento que você identifica, você pode evitar determinadas abordagens que provavelmente vão gerar brigas. Vamos lá? Se o seu amor é uma pessoa perfeccionista, então provavelmente é uma pessoa um pouco
crítica, exigente, pode ser meio raivoso ou raivosa, acaba tendo uma raiva meio contida, é uma pessoa que cobra muito dele e dos outros, pode ser mais exigente com ele ou com os outros. Então é muito importante que você preste atenção. Quem é mais perfeccionista geralmente vibra numa raiva contida, num excesso de cobrança, num excesso de organização, num excesso de querer as coisas tudo um pouco mais perfeitas. E a gente sabe que a gente não é perfeito e nem quem convive com a gente. Se essa pessoa é assim que você convive, automaticamente é uma pessoa às vezes tensa com algumas coisas. Pode ser tensa com a organização da casa, com o carro, com as finanças, com o trabalho, com o comportamento dos filhos, seja o que for. Depende da sua história anterior. Mas o que rege esse comportamento é o perfeccionismo. Se essa pessoa é desse jeito, conversas como cobrando, tom de voz, exigência, críticas vão ser extremamente difíceis. Essa pessoa geralmente se cobra muito e cobra muito do outro. Se ela já faz isso, se você começar conversas cobrando, criticando, exigindo, apontando os erros, e sabe, muitos relacionamentos acontecem dessa maneira. Sabe por quê? Como essa pessoa sempre foi muito exigente, geralmente quem está perto dela tem a tendência a fazer do mesmo jeito. Ah, viu? Você me cobrou, agora eu tô cobrando também. Sabe, do bateu, levou? E automaticamente os dois não relaxam. Você acaba adquirindo um comportamento do outro que pode ser destrutivo para você. Então, trazer informações deixando com que ele seja mais leve, mais prazerosa, com mais leveza, vai ajudar mais no relacionamento de vocês. Preste atenção nisso. Agora, se o seu amor é um tipo mais prestativo, orgulhoso, altivo, tem uma autoestima exagerada, um sentimento de capacidade, de que dá conta de tudo, geralmente é o querido da vizinhança, gosta de ajudar no trabalho, gosta de ajudar em casa, tem a tendência a querer, às vezes, ser a última bolacha do pacote, mas extremamente amoroso, cuidadoso e querendo ser uma peça importante para vocês na sua casa. Se ele for desse jeito, ele geralmente pode ser um pouco carente, tem a tendência a achar que ele é o mais importante de todo o processo. Se isso é desse jeito, o fato de você lhe dar uma real, muito real, que as pessoas não gostam dele, ou que ele tá muito aí mais para os outros do que para vocês dentro de casa, que ele não te dá tanta bola quanto ele dá para outras pessoas, que ele pode ser um pouco ou ela mais assanhado porque está mais amoroso com as outras pessoas, não sei o que, mas se você ter um comportamento ou puxar conversas relacionados, tentando puxar um pouco dessa autoestima mais para baixo, dando uma real, você pode criar conflitos. É importante que você preste atenção. Se ele for desse jeito, ou se ela for desse comportamento, comece sendo amoroso, reconhecendo o que ele faz de bom. O primeiro tipo de comportamento, como um perfeccionista, ele não gosta de muitos elogios. Esse já gosta de ter atenção, de ser reconhecido por todo esse processo. Se você começa uma conversa mais gentil, automaticamente você já elimina grandes problemas que vocês tinham na relação.